Então, quando eu estava fazendo jornalismo, eu queria trabalhar com jornalismo policial. Não sei O Gil que eu Gomes, assim. qual que era a minha vibe na época. Mas não jornalismo policial desse tipo, porque não é popular para mim. Eu falo cobertura, assim, de acontecimentos de uma maneira mainstream, Sim, não sim, tô brincando. esses canais policialescos. Maria. Então, e quando eu estava na faculdade, a gente teve aulas, de jornalismo digital, assim. E era um negócio muito novo mesmo, sabe? A gente estava o tempo todo estagiando, pensando em formatos para isso. Então, um dos estágios que eu fiz foi numa TV digital, chamava TV Facop. E aí eu fiquei, acho que 2 anos. 2 anos ou 1 ano e meio lá. E aí era legal, porque era uma televisão, né? Só que era na internet. E aí a gente, não era no YouTube, era no próprio site mesmo da instituição. Hoje tem, né? Hoje modernizou tudo, mas antes era só no site da instituição. E aí a gente conseguia, dependendo do tempo que a gente ficasse lá, a gente passava por todas as fases, assim. Então você começa como produtor, aí você vai para campo, vira repórter, aí você trabalha na edição de texto, na edição de imagem, você vai para a assessoria da TV. Então você vai passando por todos esses. E você vai vendo qual você gosta mais, sabe? E o que eu mais gostava, assim, era a produção, mas acabava que eu ia muito para reportagem, apresentando programa também em estúdio, né? Então, eu tive uma experiência bem positiva, assim, em relação ao estágio durante a faculdade. É, eu também trabalhei em documentário. Durante a faculdade, a gente fez 3 documentários. O final foi minha peça prática, né? Então, assim, mais uma vez executando essas tarefas diferentes, né? E jornalismo científico não era uma coisa que aparecia no meu radar. Nunca apareceu Desculpa, assim. vocês tinham disciplina de jornalismo científico? É segmentado Não. no curso? Não existe isso. Você pode fazer como optativa se tiver. Não, não, não tem essa opção mesmo. Na época não tinha, na minha época. Inclusive, um dos trabalhos que a gente fez, uma matéria que era sobre revista, olha só como tá datado, né? Era uma matéria sobre revista. E nessa matéria, a gente fez um trabalho assim mais amplo para investigar cursos pelo Brasil que falavam sobre jornalismo específico. Então, onde que a gente consegue se formar em jornalismo esportivo, por exemplo, que tinha muita gente na minha Sim. turma que tinha interesse. E por aí vai, sabe? Na época, eu lembro que a gente se interessou, eu e alguns colegas, muito pelo jornalismo do agro, mas é porque a gente gostava do Globo Rural e da técnica, né, deles, dos jornalistas mais velhos. E eu acho que, pensando agora, falando agora, eu acho que tem muito a ver com a simpatia pela divulgação, que eu já tinha, mas eu não sabia, porque me encantava muito. Depois eu passo para vocês o link de uma matéria do Jacu Coffee. Vocês já ouviram falar? Não. Já off, não. Não, então, é um café que os grãos são consumidos por um passarinho, né? Por uma ave chamada jacu, certo? Pegou? Sim, o nome eu não sabia. Agora, você me explicando, eu sei. Agora eu sei. Então, e aí, na época, lá atrás, quando começou a popularizar, o Globo Rural fez uma matéria sobre isso. E aí eu lembro que a gente falava assim, né? Vamos pensar na gente aqui. Se fosse uma pauta que chegasse pra gente, como que a gente vai falar para o grande público sobre esse fenômeno que é o consumo de um grão de café que foi, né, extraído de um passarinho? Como que a gente vai fazer isso, sabe? Sim. A gente não sabia, realmente, a gente ficava sem graça, né? Como que nós vamos explicar isso para as pessoas, no horário da manhã, sabe, no fim de semana delas, sem deixar elas com nojo nem nada. E aí eu Nunca mais lembro vou que tomar café, né? gente, foi uma matéria tão maravilhosa, sabe? E eu lembro assim que foi uma coisa marcante pra gente, sabe? O debate foi todo em torno disso. Como que a gente consegue fazer, né? A gente consegue falar de qualquer tema, por mais esquisito às vezes que seja, né? Porque não existe isso de, essa pauta eu faço, essa pauta eu não faço, né? E Na como que empresa. vocês fizeram? Como que vocês Não, não, decidiram? a gente não estava fazendo, a gente estava Ah, tá. estudando grandes pessoas que estavam fazendo e lidando com essas Entendi. dificuldades, entendeu? Ah, entendi. Entendi. Aí, enfim. Agora, a divulgação, bom, eu saí da faculdade, eu fui trabalhar com revisão, com tradução e coisas assim por um tempo. E aí, eu já estava casada depois, né? E aí o meu marido
consegui um pós-doc na Unicamp, né. E aí, nessa ida para a Unicamp é que eu falei: "Ah, eu vou voltar a estudar". Estudar, tipo, eu já tinha feito uma especialização, né, no meio do caminho, eu vou voltar a estudar. E aí eu comecei a pesquisar, e aí eu encontrei o LabJOR, né. Hum, Que trabalha com divulgação científica especificamente, né. Eu achei super legal, fui pesquisar como que funcionava, entrei em contato com eles, puxei uma disciplina como aluna especial, daí dentro do pós-doc do meu marido, ele tinha que ficar 1 ano fora, aí a gente foi pra Alemanha. Só que aí eu estava conversando já com uma professora que eu gostei muito, e falando de algumas questões que estavam na minha cabeça, que estavam me deixando muito intrigada, que eu gostaria de estudar. E aí, quando eu fui para a Alemanha, eu já fui assim, sem o vínculo oficial, mas eu já fui lendo e estudando sozinha. Então, não fiquei puxando matéria lá fora, né? Porque nem dava naquela época, não tinha essa história de que a pandemia criou, de você ficar assistindo é. matéria toda hora online. Mas eu fui com muita bibliografia e fiquei estudando por conta, sabe? Eu fiquei 1 ano só nisso, só consumindo material de divulgação científica. Então foi muito gostoso, porque quando eu voltei para a Unicamp e fui prestar a seleção, eu senti assim que eu já tinha visto muita coisa que às vezes não ia dar tempo de ser abordada nas disciplinas, sabe? Então foi muito legal. E foi assim que a divulgação científica entrou, assim, basicamente. A gente vai para lá para estudar para fazer pesquisa, né, no caso, porque eu fui para o mestrado, não para especialização, né. Então a gente não necessariamente vai fazer divulgação, mas eu me interessei por fazer também, não só ficar pesquisando, né.